Muito bem, tirem os livros da escrivaninha, peguem suas canetas, blocos. É hora de anotar, é hora de estudar farmacologia inflamatória. Hoje a gente começa um módulo muito importante, que é o módulo da inflamação. Essa primeira parte vai ser sobre os anti-inflamatórios não esteroidais e a segunda parte sobre os corticoides. Anotem, registrem, leiam. Eu sou o professor Pedro e esse é mais um Conexão em Ciência. Está tudo bem, acho que sempre foi assim, nada pra sentir. Muito bem, meus amados alunos, meus amigos interessados no conhecimento farmacológico. A partir da aula de hoje a gente começa um módulo, que é o módulo de inflamação, que seguidamente a ele nós vamos falar do módulo da dor e do tratamento da dor, e seguido nós vamos falar do módulo de infecção com os antibióticos. Tá? Então essa sequência ela vai começar e ela vai ser harmoniosa em torno de um processo inflamatório, tá certo? Então a gente começa a aula de hoje introduzindo a inflamação. A segunda parte da aula a gente vai falar um pouco sobre os anti-inflamatórios não esteroidais, tá certo? Aí na terceira parte dessa aula a gente vai conversar sobre os anti-inflamatórios imunossupressores esteroides, tá? Os glicocorticoides, os corticoides, e a partir daí, na quarta, quinta, enfim, daí em diante, a gente entra na farmacologia da dor, a gente vai falar um pouco da dor nociceptiva, das vias e dos hipnoanalgésicos, que são os opioides, e por fim a gente fala das inflamações ocasionadas por processos infecciosos. Basicamente a gente vai focar o assunto nos antibióticos, tá? Então isso é importante, esses módulos vão estar concatenados, ligados uns aos outros daqui até o fim. Então hoje a gente começa com os anti-inflamatórios não esteroides, os AINES. A gente não pode falar de inflamação, ou melhor, de anti-inflamatório, se a gente não falar do processo inflamatório, tá? Então o que é a inflamação? Inflamação é uma resposta do organismo a um dano tecidual que visa restaurar a integridade, a homeostase fisiológica. Então, houve algum distúrbio fisiológico devido a um dano tecidual, e esse dano tecidual vai proporcionar uma resposta do organismo. Para quê? Para que eu volte ao estágio inicial, ao estágio íntegro do tecido e ao estágio de homeostase fisiológica do organismo. Tá certo? Então isso é importante conceituar. Dentro desse conceito, a inflamação ela pode ser subdividida de duas formas. A inflamação aguda, que é uma resposta mais imediata, onde eu tenho a ativação, nós temos a ativação de células residentes, a gente já vai chegar nelas, e nós temos o recrutamento e a ativação de células glóbulos brancos, que são os leucócitos, tá certo? E nós temos também a segunda classificação, a subclassificação de inflamação, que é uma inflamação crônica. Aqui nós temos uma resposta que é prolongada. Caracteristicamente, a inflamação crônica, ela representa uma falha nesse processo de resolução, nesse processo de restauração da homeostase, da integridade do tecido, da homeostase fisiológica. Então, quando eu chego no processo de inflamação crônica, nós já temos alguma falha nesse processo de resolução, tá? É como se o organismo perdesse o controle dessa resposta. Ele faz a resposta para restaurar a integridade, para restaurar a homeostase. Mas em determinado momento e em determinadas circunstâncias, com alguns parâmetros, esse processo ele perde o controle, ele é muito potencializado e esse processo que deveria restaurar, ele acaba por degradar ainda mais
um dano tecidual caracterizado ou simplesmente ele se difunde pelo organismo e degrada áreas que nem antes tinham sido, de alguma forma, lesionadas. Ainda na inflamação crônica, nós temos a montagem de uma resposta mais específica, tá? E ela está claramente associada a patologias mais graves, tá certo? Então, caracteristicamente, inflamação. Quais são as causas do processo inflamatório? Muitas vezes, quando a gente fala de inflamação, muita gente associa com um processo infeccioso. Por exemplo, a infecção por um vírus, a infecção por uma bactéria, quer dizer, tem um micro-organismo. É só nesses momentos que acontece inflamação? Não. Quando tem uma infecção, é gerada uma resposta inflamatória em decorrência daquela infecção, mas não é exclusivo. Nós podemos ter dano tecidual, nós podemos ter uma resposta inflamatória sem infecção. Quando nós temos um dano tecidual, quando nós temos um mau funcionamento tecidual, nessas circunstâncias nós temos doenças, patologias inflamatórias que não têm caráter infeccioso, tá certo? Por exemplo, a diabetes é uma patologia inflamatória que não é ocasionada por um micro-organismo infeccioso, tá? O Alzheimer é considerado uma patologia central inflamatória e também não é ocasionada por um processo infeccioso. E nós temos os processos infecciosos, ocasionados pelas bactérias, ocasionados pelos vírus, tá? E aí, claro, tem a presença de um micro-organismo. Então a inflamação ela não parte só, ela pode ser ocasionada por um processo infeccioso ou não. Mas qual é o propósito? Se houver um processo infeccioso, e isso são os últimos módulos dessa sequência, nós temos que o organismo tem que se defender contra essa infecção. Caso ele não consiga, nós iremos trabalhar em cima de fármacos que farão esse mecanismo de proteger o organismo contra a infecção, ou ajudarão o organismo no sistema de defesa contra a infecção a eliminar aqueles micro-organismos. Se eu não tiver uma infecção, mas eu tiver um dano tecidual, o meu organismo precisa de uma resposta inflamatória, como já dito anteriormente, para reparar esse dano tecidual. E se eu tiver um mau funcionamento tecidual, o meu organismo produz uma resposta inflamatória para que haja uma adaptação a esse estresse que está gerando esse mau funcionamento tecidual e para que eu possa, assim, adaptar e restaurar a homeostase fisiológica. Quais são as consequências? Muito bem, na defesa contra patógenos, as consequências são: eu posso gerar uma autoimunidade, eu posso gerar um outro dano tecidual, seja por um patógeno, seja pela a resposta inflamatória associada ao patógeno. E uma das características, uma patologia muito caracterizada por essa inflamação em resposta ocasionada por um processo infeccioso é a sepse. A sepse vai ser marcante uma infecção. A partir dessa infecção nós temos um processo inflamatório. Antigamente pensava-se que a sepse era ocasionada por uma disseminação bacteriana, não é. Na verdade, a sepse é ocasionada por um quadro de inflamação crônica, onde o organismo perde o controle da potência dessa resposta inflamatória. E essa resposta inflamatória, que era para o bem, passa a ser para o mal. Ela começa a lesar tecidos, ela começa a provocar danos teciduais, prejuízos funcionais fisiológicos nos tecidos e órgãos, e, por fim, ela pode desencadear um quadro letal. Tá certo? Então, a sepse é um exemplo de uma resposta inflamatória em decorrência de uma infecção. Quando a gente fala em reparo dano tecidual e reparo tecidual por uma resposta inflamatória, a gente pode pegar de exemplo como consequência o câncer. O câncer é onde eu tenho a perda, o controle de crescimento celular, isso pode levar a um dano tecidual e a partir daí eu tenho uma resposta inflamatória na tentativa de conter esse dano tecidual ocasionado. Tá certo? Quando for um mau funcionamento tecidual, uma adaptação, tá? Uma adaptação ao estresse para restaurar a homeostase. O que pode gerar de consequência? A consequência pode ser uma perda da homeostase. O organismo não consegue estabelecer uma nova homeostase. E pode gerar uma autoimunidade também. Tá certo? Doenças autoimunes caracteristicamente
são provocadas por mau funcionamento tecidual e em resposta a uma inflamação que tenta restaurar essa homeostase. Quando não consegue, há um quadro de autoimunidade, tá certo? Bom, eu tenho aqui alguns exemplos de processos inflamatórios. E em processos inflamatórios, para frisar que nem sempre eles precisam ter como presença uma infecção por algum micro-organismo invasor. Por exemplo, queimadura de praia. Queimadura de praia é caracteristicamente um processo inflamatório. A queimadura é um processo inflamatório que vai desencadear dor, vai desencadear em edema, calor, rubor. Está aqui, ó, processo inflamatório. A acne, eu tenho presença de micro-organismos, tudo bem, mas é um processo inflamatório, tá? Ter sol é um processo inflamatório, artrite reumatoide é um processo inflamatório, por exemplo, a unha encravada é um processo inflamatório, as tensões musculares geram processos inflamatórios, tá? As irritações epidérmicas, irritações na pele por qualquer causa, por exemplo, uma queimadura ou algum processo alérgico, geram respostas inflamatórias, tá? E a gente chega àquela foto clássica da inflamação. O que é a inflamação se a gente fosse resumir em parâmetros? O calor, porque há uma estase sanguínea, tá? Há uma redução da velocidade do fluxo sanguíneo na região inflamada. Com isso, calor. Tá certo? O rubor, a vermelhidão, em decorrência dessa estase, ocorre uma vasodilatação associada. Essa vasodilatação vai produzir rubor na pele, na região inflamada. Tumor, porque provavelmente a vasodilatação vai provocar uma alteração da permeabilidade capilar, que vai produzir uma exudação. Quer dizer, o conteúdo plasmático vai sair para o tecido. Líquido no tecido provoca o tumor, o edema. Então tá aqui. E a dor, porque os mediadores inflamatórios que são liberados em resposta a desencadeamento de um processo de dano, eles vão sensibilizar nociceptores, que são receptores livres, sensíveis à dor. Seja ela relacionada a uma dor mecânica, a uma dor térmica, a uma dor química. Esses receptores, eles estão expressos no organismo como um todo e vão ser, uma vez que os mediadores inflamatórios são liberados, eles sensibilizam, tá, esses receptores, então eu tenho o desencadeamento da dor. Por fim, se nada disso for tratado, eu posso ter uma disfunção tecidual, uma alteração da função daquele tecido ou daquele órgão em decorrência, tá certo? Muito bem. Bom, então esses são os eventos gerais de uma resposta inflamatória. Então, tem o reconhecimento do agente inflamatório, o organismo vai reconhecer. É um agente externo ou é um agente interno? A partir disso, ele vai decidir que tipo de células vão ser ativadas. Células inatas, células adaptativas, linfócitos, leucócitos, componentes plasmáticos. Então, a partir do momento que isso acontece, essa ativação, há a liberação de mediadores. Alguns já estão pré-formados e armazenados, outros vão ser sintetizados e liberados. Tá? Esses processos vão proporcionar alterações locais. Onde está ocorrendo a inflamação? É na mão, é no braço, é na perna, é no abdômen, é num órgão, numa víscera. Ok. Onde for, é onde vai começar o processo. A partir daí eu tenho recrutamento e ativação de leucócitos. E aí eu começo a ter, ou, por um lado, a resolução, que é o perfeito, é o que a gente quer. Por outro lado, a cronicidade, é o que a gente não quer. Tá? Muito bem, então nós temos a síntese de mediadores. Dos mediadores eu vou destacar alguns. Claro que não dá tempo de falar de todos. Destaco a bradicinina, tá certo? Bradicinina é um dos mediadores mais marcantes em processos inflamatórios. Tá? Ela é uma cinina, ela é clivada, é o cininogênio. Ele vai ser clivado, ou por calicreínas, enfim. Não vou entrar em detalhes nesse aspecto. E vai dar origem à bradicinina, tá certo?
A bradicinina, ela uma vez liberada, ela normalmente interage com um receptor do tipo 2 de bradicinina, que é o B2. Qual o objetivo final da bradicinina? Ela vai potencializar a inflamação, vai provocar uma vasodilatação, lembrem que eu falei, vasodilatação é o responsável inclusive pelo rubor, que vai proporcionar isso a perda de permeabilidade capilar e a exudação do líquido, do compostos plasmáticos. E a bradicinina também é responsável por hiperalgesia. Ai, professor, mas o que é essa hiperalgesia? Não se preocupem com isso, porque a gente ainda vai ter aula específica sobre a dor, eu vou falar sobre isso. Mas o que acontece? A bradicinina, ela sensibiliza nossos receptores. Nossos receptores são receptores sensíveis a estímulos dolorosos, tá? E uma vez que ela estimula, ela induz, juntamente com outros mediadores inflamatórios, a estímulos potenciais de ação desses receptores, tá certo? E quando eu tenho esses potenciais de ação, com certeza eu tenho estímulos dolorosos associados. Então a bradicinina vai cooperar para a dor associada ao processo inflamatório. Nós temos também liberação de citocinas por diversas moléculas, tá? Diversas moléculas vão liberar citocinas. E essas citocinas, elas são de dois grupos: pró-inflamatórias, que são a favor da inflamação, e anti-inflamatórias. Das duas mais importantes, pró-inflamatórias, eu vou destacar elas, IL-1 e TNF-alfa. Tá certo? Elas, as citocinas pró-inflamatórias, também vão proporcionar a produção de prostaglandinas, que a gente já vai conversar. E as citocinas pró-inflamatórias vão proporcionar a alteração da temperatura corporal lá na área pré-óptica hipotalâmica, no sistema nervoso central. Então você vai caracterizar sintomatologicamente a febre do processo inflamatório, tá certo? Muito bem, TNF-alfa, então tá lá, mudanças metabólicas, ativação de leucócitos. TNF-alfa e L6 aumenta a permeabilidade vascular, exudação de conteúdo plasmático, aumenta a síntese de proteínas características de fase aguda inflamatória. Tá? TNF-alfa e L1, juntamente com proteínas do sistema complemento, juntamente com a histamina liberada dos mastócitos, juntamente com leucotrienos, como o B4, aumenta a síntese de moléculas de adesão. Adesão para quê? Leucócitos. Vão aderir ao endotélio, vão migrar para a região inflamada para potencializar a resposta inflamatória para tentar resolver o problema. E as prostaglandinas, que têm diversas funções sistêmicas e que também vão ter papel importante nos processos inflamatórios, tá certo?